Minha boneca de pano, olhos azuis de botão, recheada de retalhos, de espuma e algodão, corpo vestida de chita, na cintura um cordão, cabelos feitos de lã, de cores em abundâncias, colar de alfinete realçando a elegância, da mais fiel das amigas que tive na minha infância. Já imaginou reproduzir em uma boneca as características dos seus filhos ou dos seus netos? Já imaginou ir além e tornar esse hobby tão prazeroso uma fonte de renda que te ajude a conquistar os seus sonhos e tornar a vida da sua família muito mais confortável? Surreal, né? Difícil de acreditar que é possível ganhar dinheiro com um trabalho tão gostoso de fazer. Quase uma brincadeira de criança. Eu também já pensei que isso era bom demais e foi aí que eu decidi levar essa transformação para outras mulheres. Porque eu tinha certeza que bastava fazer com que as minhas alunas seguissem certinho o método para que, assim como eu, elas também conseguissem fazer e vender bonecas encantadoras em amigurumi. E esses são alguns dos resultados que elas tiveram. Meu nome é Janete, eu falo de São Vicente, estado de São Paulo. Eu fiz inspirada na minha neta. Meu nome é Nívia e eu sou de Feira de Santana, Bahia. Então aqui é Luca, meu neto, e aqui é meu netinho, Luquinha, que ele me pediu para fazer, né? E eu coloquei o nome dela da minha própria neta, de Leona. Eu queria aprender a fazer e ficava com medo, porque eu só sabia fazer só a corrente. Com essa boneca que eu fiz, a primeira, eu já tenho encomendas. Como uma renda extra, mas também eu faço como hobby. Eu nunca tinha feito boneca. Eu aprendi a fazer boneca com ela. Eu me chamo Rosimeire, sou de Guarulhos, São Paulo. Porque olhando parecia ser muito difícil, mas a maneira que ela ensinou para mim, eu tenho dificuldade com coisas pequenas. Foi tão fácil que eu falei, não, nem acredito. Eu me chamo Rosângela, sou de Conceição do Araguaia, no Pará. Essa foi a minha linda boneca, confeccionei. Adorei fazer essa boneca, muito simples. Então, eu me chamo Maria Fátima de Oliveira. Eu moro na cidade de Ubatuba, litoral norte, São Paulo. Eu nunca tinha feito amigurumi. Eu aprendi a fazer mesmo, foi com a Patrícia. E foi muito bom. Já fiz muita boneca, mas de porcelana. Agora, amigurumi foi com a Patrícia que eu aprendi. Meu neto menor, ele tem o cabelinho cacheado. Com a boneca, eu tirei o corpinho e fiz. Eu fiz mais, ó. Eu fiz essa, quase também, ó. Sou Deise de Guarulhos, São Paulo. E essa foi a boneca que eu fiz na oficina Bonecas Encantadoras. Foi a personalização de uma amiga minha, a Estela. Eu já estou pegando encomenda, já peguei várias encomendas, graças a Deus. Porque a minha intenção não era vender. Minha intenção era fazer só para o meu neto. Aí uma pessoa viu, me encomendou, aí outra viu, encomendou. Eu já vendi duas, dei uma de presente. Mendes, eu falo de Porto Velho, Rondônia. E o cabelo dela, né, já é naturalmente de franja. Meu nome é Michele, moro em São Paulo. Eu mesmo consegui fazer, sou iniciante na área do amigurumi e consegui, ó, minha bonequinha, minha primeira boneca, para quem nunca tinha feito. Aqui, ó, não tem grau de dificuldade nenhuma, toda articulada, bonitinha. E agora chegou a sua vez de aprender o caminho para fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi com um método muito simples e exclusivo e conquistar a renda extra que vai mudar a sua vida e da sua família. Olá! Seja muito bem-vinda à nossa Semana Amigurumi 10X. Eu sou Patrícia Fatureto, sou mentora de artesãs e professora de amigurumi e nessa semana eu vou te mostrar o caminho para fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi com um método muito simples e exclusivo. E nessa série exclusiva de 3 aulas eu vou te mostrar de forma simples e com zero complicação como fazer um amigurumi com 10 vezes mais potencial de venda e 10 vezes mais lucrativo, usando para isso ferramentas muito simples, super acessíveis e de baixíssimo custo de verdade. Ainda nessa aula iniciaremos o nosso projeto. Você já pensou você ter um método, um caminho que te dá a oportunidade de ter renda suficiente para garantir as suas despesas e realizar o seu sonho?
Um método que você pode aplicar aí na sua casa mesmo, do conforto do seu sofá, vendo seus filhos crescerem e acompanhando de perto cada etapa do crescimento deles. Um método que te traz independência para você comprar o que você bem entender, sem ter que ficar pedindo dinheiro para os outros e sem ter que ficar prestando conta para o marido. Eu tenho certeza que aí nessa sua cabecinha você deve estar pensando que isso tudo, esse cenário todo que eu descrevi para você, é uma realidade boa demais para ser verdade, não é mesmo? Você não está pensando isso? Principalmente se você é iniciante aí no mundo dos amigurumis. Afinal de contas, tem muita crocheteira, muita amigurumeira nesse Brasilzão de meu Deus, que tá na luta, ó, há um tempão e não vive nem de longe essa vida que eu te falei. Elas dão um duro danado, elas participam de um monte de feira, posta nas redes sociais, distribui cartãozinho para Deus e o mundo e mesmo quando conseguem lotar a agenda, elas não veem o dinheiro no fim do mês. Parece que o dinheiro vira pó e some ali, ó, no ar. É muito trabalho duro para pouco ou quase nenhum retorno financeiro. E eu te dou razão de pensar desse jeito, porque essas crocheteiras, elas existem por aí aos montes. Você mesma pode ser uma delas nesse momento. E se você não for, eu tenho certeza que você conhece uma ou mais de uma amigurumeira que vive essa vida e já falou várias vezes em tom de desabafo ou mesmo de frustração que vai desistir de tentar e vender seus amigurumis porque ninguém dá valor, ninguém compra e não vale a pena tanto esforço. Infelizmente, gente, essa realidade existe, mas calma aí, fica comigo mais um pouquinho, porque no decorrer dessa aula você vai poder ver com seus próprios olhos que existe sim um lado mais brilhante dessa moeda e que é possível sim fazer e vender os seus amigurumis e mais ainda, que você também pode chegar lá. Porque não só eu cheguei, mas também minhas alunas, algumas que saíram do zero e que colocando o método em prática conseguiram fazer suas primeiras bonecas personalizadas em amigurumi. Algumas inclusive já estão indo além, estão empreendendo dentro do universo das bonecas personalizadas em amigurumi e garantindo a sua tão sonhada renda extra. Eu já estou pegando encomenda, já peguei várias encomendas, graças a Deus, porque a minha intenção não era vender. Minha intenção era fazer só para o meu neto. Eu já vendi 2, dei uma de presente. As pessoas estão gostando tanto que nem questionou de preço. Inclusive, até agora eu não estou tendo problema. Como eu falei para você, eu não tinha intenção de venda. Hoje eu comprei sacolas para fazer, mandei fazer agora para personalizar. Para personalizar a sacola, fazer uma coisa mais apresentável. Eu estou querendo aprimorar. Inclusive, com essa boneca que eu fiz, a primeira, eu já tenho encomendas. Mas eu estou gostando tanto que eu acho que eu vou investir nisso. Viu só? Então, durante toda essa semana, eu vou te mostrar que fazer bonecas personalizadas e encantadoras em amigurumi é muito mais fácil do que você imagina. E ganhar dinheiro, ter renda extra vendendo as bonecas personalizadas é totalmente possível. Mesmo que você ache que elas sejam produtos mais caros, como eu ouço sempre as pessoas falarem, e que por causa disso fica muito mais difícil vender. Esquece isso, tira isso da cabeça, porque até o final da nossa semana você vai perceber que isso é um grande mito. E deixa eu te mostrar alguns dos pedidos de bonecas que eu já vendi na internet. E eu quero que você observe como a procura por bonecas personalizadas é grande e também como elas têm potencial para atrair clientes que muitas vezes acabam comprando mais amigurumis e fechando pedidos com valores bem mais altos. Aqui eu tenho variados valores de produtos e pedidos, mas olha esse pedido aqui em especial. O meu cliente ele foi atraído para dentro da minha loja pela boneca e pelo boneco em amigurumi. E por essa porta de entrada, ele acabou fechando um pedido de quase R$ 1.800. Ou seja, se você achava que os clientes não pagavam preço, dá uma olhada nesses valores de pedidos e já tira de vez esse mito da sua cabeça. Tudo é uma questão de produto certo para o cliente certo. E por fim, eu quero que você saiba que o artesanato ele está cada vez mais valorizado. E as bonecas, por serem clássicas e atemporais, elas nunca saem de moda. E com maior destaque ainda para as bonecas artesanais, que pelo seu encanto e apelo emocional, elas resistem ao tempo. Elas se mantêm nas famílias como preciosas heranças passadas de mãe para filha. E acredite, tem muita gente procurando algo diferente, algo que tenha um significado afetivo, uma história própria, aquele feito à mão, com carinho, um personalizado que encanta e surpreende de verdade.
Muitas mães estão em busca desse resgate de memórias afetivas com os seus filhos. Eu mesma vivo isso com os meus filhos. Quem de nós não tem boas lembranças de uma boneca com a qual a gente brincava quando era criança? Aquela bonequinha que era mais do que uma amiga de infância. Aquela boneca que você não largava de jeito nenhum, que você ficava sempre com ela do lado, que era sua companheira, sua amiga imaginária. Aquela boneca que talvez tenha sido feita pela sua mãe ou pela sua avó, ou quem sabe até por você mesma. Aquela boneca que você guardava com carinho e não a deixava de jeito nenhum. Quem de nós não quer que os nossos filhos, sobrinhos ou netos tenham a mesma memória? A verdade é que bonecas sempre foram mais do que simples brinquedos. A nossa boneca especial, ela fez parte dos nossos dramas, das nossas conquistas de infância. Ela era nossa confidente, era nossa parceira nas brincadeiras e era também a nossa conselheira de todas as horas, né? E aproveitando que a gente está nesse momento carinhoso da nossa aula, busca aí nas suas memórias e me conta aqui nos comentários se você teve uma boneca da sua infância e se você lembra o nome dela. E depois desse resgate, imagina só ela sendo recriada em amigurumi. Sim, essa sua amiguinha de infância mesmo, porque sim, você pode recriar a sua boneca. Só que dessa vez em amigurumi, para poder reviver essa lembrança feliz ou mesmo presentear os seus filhos ou seus netos com uma boneca que foi tão importante e especial na sua história. Sim, gente, o amigurumi, ele nos permite criar essas bonecas cheias de personalidade para que nós possamos reviver esses momentos felizes e os nossos pequenos possam ter a oportunidade de criar suas próprias histórias de amizade, as suas memórias, os seus vínculos afetivos. Por isso, essa semana é também um convite para você resgatar essa sua memória afetiva, trazendo aqui para o presente toda a ternura e carinho que as bonecas sempre representaram na sua vida. É hora de, ponto a ponto, criar novas histórias e fortalecer ainda mais os seus laços com essas adoráveis criações em crochê. Bom, agora eu imagino que você esteja morrendo de curiosidade para saber que tal de método é esse que eu ensino para fazer e vender bonecas personalizadas, não é mesmo? Mas antes de eu dividir o meu segredo com você, eu acho justo que você saiba como tudo isso começou e como foi que eu desenvolvi o meu método Amigurumi 10X. Bom, o amigurumi ele surgiu na minha vida há exatos 15 anos, quando nem eu sabia que chamava amigurumi. E curiosamente, parece até obra do destino, né? Os meus primeiros amigurumis foram o casal de noivinhos do meu bolo de casamento. Olha eles aí, gente. E dá para ver que a gente teve uma evolução perceptível de lá para cá, né? Como eu disse, esse casal de noivinhos, ele foi feito de forma bem intuitiva, totalmente sem rumo, com zero conhecimento técnico. Eu fiz só para dar um toque divertido ali na decoração da nossa festa. E depois disso eu não segui adiante, não fiz mais amigurumi, nem sabia o que era amigurumi, né? Somente 5 anos depois é que o bichinho da curiosidade me picou e eu quis saber mais sobre esse jeito diferente de fazer crochê, que é o amigurumi, que na época ainda era totalmente desconhecido aqui no Brasil. E eu até gosto de brincar com as meninas por aqui, dizendo que quando eu cheguei isso aqui era tudo mato, que é uma expressão bem comum aqui pelas bandas de Minas, para falar que eu tive que desbravar sem muita ajuda, sem muita companhia, esse novo território chamado amigurumi. Na época, eu estava grávida do Lorenzo e nas pesquisas sobre coisinhas para bebê, eu vi uma girafinha super fofa de crochê nas internets da vida e como o tema do quartinho dele era safari, foi aí que nasceu o meu primeiro amigurumi oficial, com anel mágico, com tudo certinho, seguindo receita. Esse primeiro amigurumi eu fiz com lã família, que era o que eu tinha disponível na época. Eu improvisei ali um enchimento de manta acrílica, aquela mesma que a gente usa para fazer recheio de patchwork, sabe? Eu pegava a manta, eu desfiava ela ali para poder conseguir fazer o enchimento do meu amigurumi. E eu lembro bem que eu fiquei muito orgulhosa da minha girafinha, mesmo sabendo que ainda tinha muita coisa para melhorar ali. Eu não divulguei para venda, gente, porque eu trabalhava com outra coisa, eu tinha feito por hobby mesmo, para uso pessoal, era para usar no quartinho ali do meu bebê. O artesanato era hobby mesmo de verdade, que eu fazia ali nas horas vagas, eu fazia para relaxar a cabeça e para espairecer, esquecer um pouquinho a vida confusa ali da CLT. O que eu não esperava era que eu ia me apaixonar por essa nova técnica. E aqui vai um alerta para vocês, hein, gente? A amigurumi vicia de verdade, é caminho sem volta real. Mas eu tô gostando tanto que tem dias que eu levanto mais cedo, vou lá, faço um cadinho.
Porque isso vira uma cachaça, isso é contagiante, e a gente não quer parar. Às vezes eu assento para assistir alguma coisa, um filme na televisão, lá vai eu pegando para fazer um pouquinho. E quando a gente está envolvida com um assunto que a gente ama, o que a gente mais quer é compartilhar as nossas experiências com as outras pessoas que vivem essa mesma paixão que a gente, não é verdade? E foi por causa disso que eu comecei a pesquisar e a interagir em alguns grupos do Facebook ali que falavam sobre crochê e amigurumi. Foi aí que um belo dia eu resolvi postar minha girafinha lá nesse grupo, meu primeiro amigurumi. E no meio de algumas curtidas, alguns elogios e tal, eis que uma artesã famosa na época ali fez um comentário muito arrogante, dizendo que o jeito como eu tinha feito o meu amigurumi estava todo errado, que eu tinha usado a linha errada, que não era aquele ponto, que o enchimento não podia ser daquele jeito, enfim, ela desmereceu o meu trabalho de cabo a rabo ali, de um jeito que eu, sinceramente, eu me senti envergonhada e perdi um pouco a vontade de continuar. E olha que eu tô aliviando para vocês aqui as palavras que ela usou, porque ela foi realmente muito cruel e muito arrogante, principalmente porque ela sabia que estava falando com uma iniciante na técnica. E talvez você pense que isso não é motivo para se abalar, que era só amigurumi e eu nem vivia daquilo. Mas por ser iniciante, gente, eu sinceramente eu não estava preparada e eu não sabia lidar emocionalmente com aquele momentinho hater ali. E por alguns meses eu fiquei de verdade remoendo ali aquela crítica destrutiva e eu cheguei realmente a acreditar que aquilo ali não era para mim. Se você já recebeu uma crítica nesse mesmo tom que eu estou te contando sobre o seu trabalho, você sabe exatamente o que eu estou te falando. E eu lembro até hoje que eu senti muita raiva daquela artesã, porque para defender a sua autoridade no assunto, ela não mediu palavras para me diminuir. E pior, ela fez isso publicamente. Nem para chamar ali no cantinho, nem para chamar no inbox. A insegurança, então, gritou muito alto e eu voltei lá para o meu crochê tradicional, para o meu tricô, para a minha costura, que eram os meus outros hobbies ali na época. Os dias, então, foram passando e eu comecei a refletir, agora um pouco mais livre da raiva que eu tinha sentido naquele momento, e comecei a pensar ali sobre as críticas que ela tinha feito. Se ela tinha razão na crítica, gente, tecnicamente pode até ser que sim, mas instruir da forma como ela falou, certamente não. Definitivamente, a única coisa que aquela artesã me ensinou foi como não tratar outras artesãs, principalmente as iniciantes, porque mesmo que não haja intenção, uma simples frase pode destruir totalmente o sonho da outra pessoa. E foi nessa hora que a chave virou para mim. Afinal, quem não tinha gostado do meu amigurumi era ela. Eu tinha amado fazer. Não fazia o menor sentido eu desistir. E aquela era apenas a minha primeira peça, ainda tinha muita coisa para eu aprender, para evoluir. E a partir do momento que eu entendi isso, eu fiz as pazes comigo mesma e eu corri atrás, eu estudei, eu aprendi novas técnicas, eu me aprimorei a cada trabalho. E hoje já são mais de 10 anos confeccionando amigurumis cada vez mais lindos e encantadores. A girafinha, gente, eu criei coragem e postei no Instagram um tempo depois, logo quando a gente abriu nossa loja de brinquedos artesanais. Só que eu usei ela como decoração para as fotos mesmo, sem intenção nenhuma de vender. E olha só, do jeitinho imperfeito mesmo que ela estava, ela já despertou o interesse de algumas pessoas que não só curtiam e elogiavam, mas também começaram a fazer encomendas. A girafinha, então, se multiplicou e junto com ela vieram leõezinhos, ursinhos, cachorrinhos, gatinhos, macaquinhos e bonecas, muitas bonecas. E olha, agora eu vou falar para vocês do fundo do meu coração. De tudo isso que eu fiz, eu sempre tive um carinho muito especial pelas bonecas. Isso porque, se você reparar bem, você vai perceber que por mais que os outros brinquedos e personagens encantem, as bonecas são as únicas que constroem uma memória afetiva real que a criança vai levar por toda a vida e nunca vai se esquecer. Elas são companheiras, são confidentes, as melhores amigas e são elementos essenciais para o desenvolvimento emocional desses futuros adultos. E foi naturalmente que aos poucos começaram a surgir pedidos de personalização. Eu queria essa bonequinha aqui, mas eu queria ela com cabelinho cacheado. Tem como fazer cacheadinho só nas pontas? Tem como mudar a roupinha e fazer um vestidinho igual que está nessa foto? Dá para fazer parecida com a princesa desse filme novo que está no cinema? Tudo daí para mais em detalhes. E eu aceitava todos aqueles pedidos, porque transformar aquelas bonecas em peças únicas, com detalhes exclusivos, realmente era uma coisa que me fascinava.
O problema é que naquele tempo eu não tinha ainda um método prático para poder fazer isso. O jeito que eu fazia era o jeito que todo mundo fazia. Eu acessava lá a internet e eu ficava ali, horas tentando encontrar 3 ou 4 receitas que juntas resolvessem ali a minha encomenda. Base, roupa, cabelo e outros detalhes, cada um vinha de uma fonte diferente. Alguns eram gratuitos, mas a maioria era pago. E por causa disso, o que acabava acontecendo era que mesmo cobrando um preço bacana pelas minhas bonecas, a maior parte do meu lucro ficava nessas receitas. Algumas até dava para usar de novo, mas teve várias que eu usei uma vez só. Fora o tempo que eu tinha que dedicar para ficar testando fio e as próprias receitas ali, para poder dar certo na hora de juntar tudo numa única boneca. Ou seja, eu tinha um custo de produção altíssimo e um lucro mínimo em cada boneca. Muito trabalho e pouco dinheiro no fim do mês. Familiar essa história? Talvez você viva essa mesmíssima realidade hoje, né? E não está sabendo onde está o seu problema. Então vai ouvindo aí. As encomendas, elas foram aumentando a cada dia e eu comecei a ter uma urgência em encontrar uma solução que fosse mais rápida e mais econômica. Aquela estratégia Frankenstein ali, ela estava o oposto disso e não estava trazendo nenhuma sustentabilidade para o meu ateliê. De novo, eu fui lá na internet na esperança de encontrar alguma coisa que atendesse essa minha demanda. Mas como já era de se esperar, eu não tive sucesso. Eu até encontrei uma ou outra solução melhor do que o que eu usava, mas sempre faltava alguma coisa. Foi aí que eu percebi que se eu quisesse uma forma de trabalho 100% alinhada com os meus objetivos, que eram simplicidade, praticidade, baixo custo e lucratividade, eu teria que eu mesma pensar num jeito de fazer isso. Numa estrutura organizada de trabalho que aumentasse a minha produtividade sem necessariamente aumentar o meu trabalho. E como no início do processo criativo a gente precisa buscar referências que sirvam de inspiração e base para a nossa criatividade, eu comecei logo a pesquisar e foi no momento de resgate de vivências que veio a inspiração definitiva para o que depois se tornou o método Amigurumi 10X. E se você é da minha geração, com certeza você vai se lembrar dessa bonequinha aqui, tão popular na nossa infância. É uma bonequinha de papel que era vendida em forma de livrinho, lá nas bancas de revista, onde a gente destacava a boneca, as roupinhas e os acessórios e a gente brincava de montar os mais diferentes looks na nossa bonequinha. E foi exatamente essa boneca da minha infância que me inspirou a criar uma base de boneca que permitisse infinitas combinações e por isso resolveria todas as encomendas que eu recebesse. Eu sei que era uma ideia muito audaciosa e trabalhosa para ser colocada em prática e realmente não foi nada fácil. Eu dediquei muito tempo de estudo, teste, ajuste, prática, até chegar num modelo ideal de base que hoje me permite personalizar qualquer boneca que eu quiser e que o meu cliente desejar. E nossa, gente, sério mesmo, ter conseguido atingir esse meu objetivo me trouxe uma sensação de liberdade indescritível. A partir daquele momento, eu não ia mais ficar horas na internet correndo atrás de receita. Eu não ia mais ter que gastar parte do meu lucro das vendas comprando cada uma dessas receitas. Eu não ia mais ter de ficar achando jeito de adaptar pedaço de receita para conseguir montar uma boneca inteira. Eu tinha acabado de estruturar uma solução completa que resolvia tudo isso e, melhor ainda, tornava a minha produção mais fácil, mais simples, mais prática, econômica e, consequentemente, muito mais lucrativa. O próximo passo era testar o método no meu ateliê e o resultado foi realmente o que eu esperava. Essa economia de tempo que o método proporciona me deu condições de atender o triplo de pedidos que eu conseguia atender antes. De até 20 dias que eu levava às vezes para produzir uma boneca antes do método, o meu tempo de produção caiu para cerca de 10, 12 horas cada boneca. E eu já vou te contar que o que faz muito cliente desistir de fazer uma encomenda com você é exatamente esse prazo de entrega muito longo. Conseguir atender o seu cliente num prazo menor que o da sua concorrência faz toda a diferença na decisão dele na hora que ele for comprar. E o resultado desse teste foi maior produtividade, mais economia de tempo e de dinheiro e muito mais lucratividade, sem ter que mexer no preço que o meu cliente estava acostumado a pagar. Fala se só isso já não merece um brinde em comemoração. E eu te conto que não tem sensação melhor do que perceber que você acertou na sua escolha e que, ao contrário do que muita gente pensa, é possível sim construir um negócio de verdade com o Amigurumi.
Descobri que era tudo mentira quando eles diziam aquelas sandices lá atrás, que artesanato é coisa para quem não deu certo na vida, ou então que artesanato não dá dinheiro, ou pior ainda, que artesanato não é trabalho e artesão não é profissão. Se ver na contramão de toda essa negatividade, num caminho iluminado, cheio de oportunidades, traz uma paz, gente, um sentimento de realização e de autoconfiança que só quem vive essa experiência sabe como é. Muito bem, método testado e provado, agora era só repetir. E foi toda essa jornada que me trouxe até aqui hoje. Um dia eu também me encantei pelos amigurumis e mais ainda pelas bonecas em amigurumi. Um dia eu também me encantei com a possibilidade de trazer para as novas gerações todo o afeto que uma boneca artesanal traz consigo. E um dia eu também enxerguei nessa arte encantadora uma oportunidade de renda. E eu sempre penso o seguinte: um conhecimento que é guardado só para a gente, ele perde todo o seu valor. E por pensar dessa forma foi que eu resolvi compartilhar tudo isso com mulheres como você, que como eu lá atrás ama o que faz, é apaixonada pelo amigurumi e quer muito ter a chance de criar bonecas únicas e cheias de significado, mas que ainda encontra essa dificuldade na hora de produzir suas peças e precisa urgente de uma solução que seja simples, prática e, acima de tudo, eficiente. E é por isso que eu fiz esse convite especial para você participar dessa semana comigo, para que eu possa te mostrar esse caminho para fazer e vender bonecas personalizadas e encantadoras em amigurumi com o meu método exclusivo, que é o método Amigurumi 10X. O método Amigurumi 10X parte da premissa central da simplicidade. Quanto mais simples a forma de se fazer os amigurumis, mais pessoas vão poder ter acesso e oportunidade de desenvolver essa técnica. Tudo tem que ser muito simples, desde a escolha dos materiais até o acabamento. É zero complicação. Super acessível até para quem é iniciante e só sabe ali os pontos básicos do crochê. E se esse é o seu caso, melhor ainda, porque você já pode aprender do jeito mais fácil e desde o início já se destacar da concorrência, porque você vai ser capaz de fazer peças diferenciadas logo de cara. Por quê? Por causa dessa simplicidade do método. E a representante maior dessa simplicidade dentro do método Amigurumi 10X é a minha base única, que assim como a bonequinha de papel que me inspirou, funciona como minha tela em branco, para que toda a personalização aconteça do jeito mais prático possível, apenas combinando elementos personalizadores que caracterizem a pessoa que está sendo representada. Mais fácil e prático que isso, gente, só gelatina. E a melhor parte é que eu não virei uma fábrica de bonecas iguais. Dá uma olhada nessas bonecas que são todas feitas com a mesma base. Talvez se eu não te dissesse que elas foram feitas com a mesma estrutura, com a base única, você nem ia perceber, porque cada uma dessas bonecas é única. E a quantidade de variações é realmente infinita, e você já vai entender isso. A grande oportunidade que eu quero te apresentar está na personalização. Depois da simplicidade, a minha forma de personalizar é o grande diferencial do meu método. Pode ser uma marquinha, um penteado, a cor preferida, o estilo das roupas e acessórios, um gosto especial. Muito simples, apenas realçar aquilo que de cara caracteriza aquela pessoa. No método Amigurumi 10X, a base única é a tela em branco e os elementos personalizadores são as tintas que eu uso para dar vida a essas pequenas obras de arte. O método se chama 10X porque a cada criação você tem a possibilidade de criar outras 10 variações. E de cada uma dessas 10 podem surgir outras 10. E assim infinitamente. Dessa forma, você só vai fazer uma boneca igual a outra se você quiser. Porque se não for esse o seu desejo, você pode multiplicar para sempre as opções no seu portfólio. Tchau, tchau mesmice, adeus rotina. Você também não fica travada achando que não consegue fazer uma boneca artesanal em amigurumi porque você não é criativa. O próprio exercício de personalização, ele oferece a criatividade que você precisa para compor suas personagens. Você vai fazer e você vai brincar de boneca ao mesmo tempo, porque o processo de combinar os elementos personalizadores para dar vida às suas bonecas é muito lúdico, é muito criativo e é muito prazeroso. É construir a boneca a partir da perspectiva da criança, mas com técnica e com direcionamento simples e prático.
E na próxima aula eu vou te mostrar como existem também várias oportunidades de venda que vão muito além do universo infantil. Então você não pode perder a nossa segunda aula na próxima quarta-feira. Além de encantar com detalhes personalizados, as bonecas também se tornam veículos poderosos de representação e de inclusão. Ao usar características específicas da pessoa retratada, seja na cor da pele, nos traços faciais ou na escolha das roupas que refletem a sua cultura ou identidade, as bonecas personalizadas, elas promovem uma sensação de pertencimento e de validação. E essa representatividade é muito significativa para as crianças que muitas vezes buscam se ver refletidas de verdade ali nos seus brinquedos. Isso fortalece a autoestima e promove uma compreensão muito mais ampla da diversidade humana desde a infância. Dessa forma, a personalização das bonecas vai além de um mero capricho estético. É uma poderosa ferramenta para promover inclusão e autoaceitação. E agora eu quero que você preste muita atenção nessas imagens que eu vou te mostrar. Me responde agora, quanto você pagaria por essa boneca em amigurumi? E por esse boneco aqui? Agora me diga, quanto você pagaria por essa boneca que é a representação da sua filha ou da sua neta? É a mesma boneca que eu te mostrei na primeira imagem. Veja como a boneca personalizada tem um valor muito maior do que uma simples boneca. Ela definitivamente não é só um brinquedo ou um objeto decorativo. Ela é a representação da sua filha, da sua neta, do seu afilhado. E esse valor emocional definitivamente não tem preço. Você quer mais um exemplo? Você lembra do bonequinho que eu te mostrei há pouco? Agora veja a representação do seu filho, do seu netinho. O valor que a personalização agrega à boneca não pode ser mensurado porque é um valor sentimental para quem recebe e para quem presenteia. Gente, não dá para colocar preço em sentimento. E esteja certa que os clientes eles estão 100% dispostos a pagar para ter uma peça única que representa alguém que é muito especial para eles. Olha, eu vendi bem a boneca. Que eu vendi 250 cada uma. Fazendo o tempo, né? Cronometrando o tempo, vendo os materiais que foi usado, eu venderia ela em torno de R$ 250, dependendo do tamanho do cabelo, dos acessórios que vão, né? Então eu venderia R$ 250 uma boneca dessa. E aproveitando que a gente está falando de valores, só para você ter uma ideia, o custo médio para se produzir uma boneca dessas que você está vendo aqui, completinha, fica em torno de R$60. E olha só por quanto ela é oferecida no mercado. De R$250 até R$400, dependendo dos detalhes. Agora faz a conta aí e me diz se elas são lucrativas ou não. Se o custo da boneca é de cerca de R$60 e o valor médio de venda de uma boneca personalizada é em torno de R$300, vamos calcular, se você vender 15 bonecas no mês, você ganharia R$ 3.600 por mês, já descontando ali o valor de custo. E se você está aí agora achando que é difícil bater essa meta de vendas no seu mês, definitivamente você não pode perder a nossa aula de quarta-feira, porque lá eu vou te mostrar como que você pode fazer isso de um jeito muito simples. E eu tenho certeza que vai te surpreender. A boneca comum, gente, tem o mesmo custo, mas um valor de mercado bem menor, exatamente por falta desse valor agregado. Esse apelo emocional que só a personalização tem. E aqui a gente vê o método Amigurumi 10X em ação também na hora de vender. Ele te ensina a fazer 10 vezes mais e também a lucrar 10 vezes mais nas suas vendas. Ou seja, é completo. Você faz e vende bonecas personalizadas em amigurumi de um jeito bem mais simples e exclusivo. Ou seja, o método Amigurumi 10X é capaz de ajudar desde a crocheteira que nunca fez amigurumi na vida, até a amigurumeira que, mesmo experiente, ainda não teve coragem de botar a cara no sol e começar a vender as suas peças. Aí ela falou assim, você faz uma... que a filha dela é negra, né? Eu falei assim, faça, já me sinto seguro de... Então, já vou fazer uma encomenda, inclusive a dela. Eu já me sinto segura de pegar, né? Antigamente eu falava, não, faço crochê, mas não fazia amigurumi. De jeito nenhum, ainda mais articulado, menina, fazer tudo que eu fiz, modelar a boneca, nunca na vida. Pensei, eu via assim, eu falava assim, imagina que nunca que eu vou fazer, eu vou chegar e eu achava lindo, ficava admirando, sabe, os Instagram dos outros babando, falava assim, imagina que eu nunca vou chegar numa coisa dessa, na minha vida. Aí consegui.
Falei pra Paty ontem, falei assim, menina, agora eu tô viciada nesse negócio. O que você tem que saber é que não é só sobre bonecas ou amigurumis, é sobre você ter uma oportunidade, através de uma atividade que você ama fazer, de transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. É sobre você se sentir realizada e, mais ainda, ser responsável por encher de alegria a vida de tantas crianças e até adultos através dessas bonecas e amigurumis. Tem hora que bate aquela tristeza e pode ser que você, nesse momento, esteja se sentindo mal com você mesma, com aquela sensação de inutilidade, se sentindo ali desvalorizada, ou mesmo sem ânimo para fazer qualquer coisa, porque falta apoio, ou porque as suas tentativas não estão trazendo muito resultado. Mas calma, que esse jogo vai virar. E eu sei que quando você começar a fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi, todo esse cenário vai mudar para melhor, muito melhor, pode acreditar. E eu te digo isso porque, além de todas essas vantagens financeiras que eu te falei, fazer bonecas personalizadas é uma excelente terapia, já comprovada cientificamente, gente, porque além de resgatar essas memórias prazerosas que trazem felicidade, ainda trabalha áreas importantes do nosso cérebro e ajuda a prevenir e tratar doenças como demência, Alzheimer, depressão, ansiedade e muitas outras. Ou seja, quem quer crochetar suas bonecas só por hobby, além da satisfação pessoal, ainda garante saúde mental e muita felicidade. E quem quer se profissionalizar tem tudo isso e um extra importante que é aqui, ó, din-din no bolso, todo final do mês. E para a gente começar o nosso projeto, eu preciso te conscientizar que não é um passo a passo como esse que a gente vai fazer aqui durante essa semana que vai resolver todas essas questões e transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque se você está aqui comigo só para ter uma receita a mais na sua coleção, você concorda que pouca coisa vai mudar depois que a nossa semana de estudos terminar? Vai ser só uma receita a mais que você vai guardar com todas as outras ali. Para que a sua transformação realmente aconteça, você precisa, antes de tudo, fazer uma breve reflexão para descobrir qual é o seu propósito. Por que você quer que as coisas mudem pessoal ou profissionalmente aí para você? Você quer ter dinheiro sobrando no final do mês para realizar os seus próprios desejos e os desejos da sua família? Você quer sair de vez da depressão e controlar a sua ansiedade? Você quer se sentir útil para as pessoas? Você quer realizar os desejos das outras pessoas? Você está aposentada e quer dedicar seu tempo livre para ver os seus netos felizes? Você precisa ter outra fonte de renda para conseguir honrar os seus compromissos ou mesmo quitar suas dívidas? Você quer sair da CLT e trabalhar em casa com conforto, segurança e perto dos seus filhos? Enfim, quais são os seus objetivos e o que te motiva a correr atrás para conquistá-los? Cada pessoa tem uma resposta diferente para essa pergunta e é por isso que é muito importante que você faça essa reflexão para descobrir a sua. Definitivamente, entender o seu propósito é o primeiro passo e vai facilitar muito tudo o que vier depois. Bora ser feliz então? Agora é hora de agulha e linha na mão. Você está preparada? Olha só, eu escolhi a bonequinha Natália para te ensinar aqui na Semana Amigurumi 10X, porque eu quero que você comece já um passo à frente das outras amigurumeiras. Principalmente se você já tem ou se você quer ter o amigurumi como uma fonte de renda. Então, nesse momento, enquanto muitas amigurumeiras ainda estão seguindo a vida normalmente, você já está se preparando para o Natal. E olha, essa é a melhor hora para você começar a fazer amigurumi e começar a personalizar para o Natal, que é uma das melhores épocas do ano para faturar com amigurumi. Quem chega primeiro bebe água limpinha, guarda bem essa frase. Então vamos começar conhecendo quais são os materiais que a gente vai usar para fazer esse nosso projeto. Lá no Guia da Participante você recebeu a lista de materiais para poder fazer a nossa bonequinha Natália. Eu vou fazer uma alteração aqui e vou mostrar para vocês o que a gente vai alterar. Então, para fazer a bonequinha, lá na lista você tem que eu pedi amigurumi nas cores vermelho, verde e branco e o tom de pele e de cabelo que a gente vai escolher para fazer a nossa bonequinha, tá? Na Natália original, que é essa aqui que vocês estão vendo, eu usei o fio amigurumi na cor vermelho círculo, que é esse código aqui 3402, que é a cor vermelho círculo. Eu usei também o verde, a cor bandeira, que é esse código 5767, que é a cor bandeira do fio amigurumi.
o branco, e para o tom de pele dela eu usei o macadâmia, e para o cabelo eu usei o tangerina. Só que como a gente vai fazer a cabecinha dela e o cabelinho numa outra aula, então lá eu mostro direitinho para vocês o código da cor, tá? Então essas são as cores que eu usei no projeto original. O que eu vou alterar aqui que eu falei para vocês? Eu vou trocar o fio amigurumi tradicional pelo amigurumi brilho. Eu vou fazer no amigurumi brilho para dar uma carinha mais natalina ainda para nossa Natália, tá? Então, mesmíssima coisa. Vou usar a mesma agulha, minha agulha 3, tá? Para poder trabalhar, porque a diferença de tex é bem pouquinha. Vocês vão reparar que o fio amigurumi brilho, aqui na tex dele, fala que ele é um pouquinho mais grosso do que o fio amigurumi normal. E esse pouquinho mais grosso do fio amigurumi normal é porque ele tem um fiozinho metálico aqui no meio. Deixa eu mostrar no branco aqui, o branco fica mais fácil de vocês verem, ó. Ele tem, tá vendo o fiozinho dourado? Então, ele tem esse fiozinho metálico aqui no meio, que deixa ele pouquinha coisa mais grossa. Então, você pode seguir com a agulha que você tem costume de trabalhar, tá? O que mais que eu vou usar? Vou usar minha agulha de crochê, que eu falei pra vocês, aí vocês vão usar aquela que vocês se adaptam melhor. Vou usar também uma tesourinha aqui de arremate, só para poder arrematar meus pontos. O marcador de pontos e enchimento. É a fibra siliconada para a gente fazer o enchimento, tá? Lembrando que, aprendendo a Natália, que eu vou te ensinar aqui, e que usa algumas partes do meu método Amigurumi 10X, você vai perceber como que fazer amigurumi pode ser muito mais simples do que parece. Claro, não dá para eu ensinar para vocês todas as técnicas do método só nessas 3 aulas da bonequinha. Porque o método ele é cheio de sacadas, ele é cheio de truques e de técnicas que ninguém te conta por aí. Mas não se preocupe, não é nada complicado, muito pelo contrário. É mais fácil do que você imagina. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer os bracinhos, as perninhas e vamos fazer também o gorrinho da nossa boneca, tá? Então, a gente vai começar fazendo o bracinho da nossa Natália. Então, para fazer o bracinho, eu vou começar com o fio na cor branco, tá? Na cor branco. Você pode usar o fio que você tiver. Aqui eu tô recomendando o fio amigurumi, mas se você não tiver o amigurumi ou amigurumi brilho, você pode usar o que você tiver, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer o nosso anel mágico. Então, você vai segurar o fio dessa forma aqui, com a pontinha para frente aqui dos seus 2 dedos da mão esquerda, se você for canhoto é o contrário. Segura aqui com o seu dedão. Vamos dar uma volta nos 2 dedos e fazer um X aqui na frente. Feito o X, você vai virar os dedos, segura o fio ali, pega a sua agulha, passa por baixo do primeiro, laça, ó, só fisgar aqui, ó, normal, ó, só fisgar o segundo, a agulha vira, faz um 180 aqui no sentido anti-horário, e aí você vai laçar o fio e completar o seu pontinho. Então, é bem tranquilo de fazer. Tem gente que tem dificuldade de fazer o anel mágico, se você tiver dificuldade de fazer acompanhando comigo, você pode parar o vídeo, voltar e fazer de novo, tá? Aí, aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos no meu anel mágico. Vou ajustar, é só puxar esse fiozinho, ajustei meu anel mágico. E agora vem o pulo do gato, uma técnica diferente que a gente vai fazer nessa bonequinha. A gente não vai trabalhar agora no crochê espiral. O que seria o crochê espiral? Eu seguiria aqui dando sequência nas minhas carreiras, sem emendar a minha carreira. Então, eu já faria o próximo ponto aqui em cima do primeiro ponto, sem emendar a carreira. Mas, nesse caso,
eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou emendar a minha carreira, eu vou fechar a minha carreira, ó. Então, para quem faz crochê tradicional, é bem simples entender isso daqui. Quem já está acostumado com amigurumi, talvez sinta um pouquinho de dificuldade na lógica, mas não é nada complicado. Então, você vem aqui no seu primeiro ponto, em vez de fazer um ponto baixo nele, que seria o espiral, você vai fazer um ponto baixíssimo. Então, você traz tudo aqui, faz um ponto baixíssimo e vai fazer uma correntinha para subir para a sua próxima carreira. Essa correntinha que você fez, ela conta como um ponto. Então, você já tem um ponto aqui nessa carreira. Minha próxima carreira, eu vou fazer aumento e um ponto. Então, aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Se eu já tenho um ponto aqui, que é a minha correntinha, então eu venho aqui no pezinho dela, bem aqui no pezinho dela mesmo aqui, ó. E vou fazer o meu segundo ponto aqui, que é o pontinho do aumento, ó. Então, venho no pezinho dela, lacei o meu fio, fiz o meu aumento. Então, eu tenho um ponto, que é a correntinha, mais um ponto feito no pezinho da correntinha, então, o meu aumento. Próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. Vou repetir 3 vezes. Próximo ponto, um aumento. E no próximo, um ponto baixo sozinho. Próximo ponto, um aumento. E no próximo, um ponto baixo sozinho. Já já vocês vão entender por que eu tô fechando essas carreiras. Vai ficar mais claro para vocês ainda quando a gente for fazer a perninha, tá? Então, eu venho aqui agora no meu primeiro ponto, que é esse daqui, não é na correntinha não, meu primeiro pontinho ali. Fecho com baixíssimo e faço uma correntinha para começar a minha próxima carreira. Agora eu vou fazer 3 carreiras com 9 pontos baixos, que é a quantidade de ponto que eu tenho aqui agora no meu trabalho, tá? Então, eu vou fazer as carreiras 3, 4 e 5 com 9 pontos baixos. Então, um ponto eu já tenho, que é a correntinha. Eu vou vir de novo no pezinho do meu ponto para fazer meu segundo ponto. E esse é o segredo para você ter a emenda sem aparecer aqui no final, tá? Você começa sempre o segundo ponto no pé da correntinha, como se fosse um aumento. E aí, o último ponto você não faz. Então, 2, seguimos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, esse pontinho aqui a gente não faz. Então, a gente vai direto aqui agora no primeiro ponto, fecha novamente com baixíssimo, faz uma correntinha, mais 2 carreiras de 9. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fecho com baixíssimo e faço uma correntinha. E minha última carreira de 9 pontos. 2, 3, 4. Já que eu corto esse fiozinho que tá atrapalhando a gente aqui. 5, 6, 7, 8. E aqui, meu 9º ponto, eu não vou arrematar. Eu vou deixar os 2 pontinhos aqui, porque eu vou trocar agora para minha cor verde, tá? Então, deixa eu só cortar esse fiozinho que tá me atrapalhando aqui. Beleza? E agora, a gente vai trocar para a cor verde. Então, é a troca de cor normal. Como que eu vou fazer essa troca de cor? Eu tô com as minhas 2 laçadinhas do ponto aqui. Eu vou arrematar essas 2 laçadas usando a cor verde. O verde também no amigurumi brilho, tá? Faço novamente
o ponto baixíssimo para fechar a carreira e uma correntinha. Aí aqui atrás eu vou dar um nozinho, puxa bem aqui, deixa bem certinho. Eu vou dar um nozinho para arrematar aqui meu fio branco e eu posso já cortar o fio branco, que eu não vou usar ele mais. Agora eu vou usar só o meu fio verde, tá? Então, pronto, não vou mais usar o branco. Vamos lá, então, agora no verde. A próxima carreira aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 9 pontos baixos na cor verde. Então, a correntinha que eu fiz conta como um ponto. Eu venho aqui no pezinho da correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uni aqui com ponto baixíssimo. Ó, uni com ponto baixíssimo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa próxima carreira no FLO do ponto. O que é o FLO do ponto? Aqui no nosso pontinho, ó, a gente tem duas alcinhas. Essa alcinha da frente e aquela alcinha de trás. O FLO do ponto é essa alcinha da frente. Então, quando eu for fazer o meu ponto, em vez de pegar as duas alcinhas normalmente, que é o que eu faria, eu vou pegar só a minha alcinha da frente, tá? Então, essa carreira, como é que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui na base, no FLO. Então, aqui na base mesmo, aqui no pé da minha primeira correntinha ali. No FLO e faço ponto baixíssimo. Vou no meu segundo pontinho e faço outro ponto baixíssimo no FLO. E vou repetir. 1, 2, 3 correntinhas. Ponto baixíssimo no mesmo ponto no FLO, só na alcinha da frente. Ponto baixíssimo no meu próximo ponto. Repito. 1, 2, 3. Ponto baixíssimo no mesmo ponto. Ponto baixíssimo no ponto seguinte. Tudo em FLO. 1, 2, 3. Ponto baixíssimo no mesmo ponto. Ponto baixíssimo no ponto seguinte. Vou fazer assim até o final da minha carreira. 1, 2, 3. Baixíssimo no mesmo ponto. Baixíssimo no ponto seguinte, no FLO. Sempre lembrando isso, tá? 1, 2, 3. Baixíssimo no mesmo ponto. E baixíssimo no seguinte. FLO, gente, é uma sigla em inglês que significa Front Loop Only. Então, front é frente, loop é alça e only é apenas. Então, apenas na alcinha da frente. Então, seguindo, 1, 2, 3, baixíssimo no mesmo ponto, baixíssimo no FLO do seguinte. 1, 2, 3, baixíssimo no mesmo ponto e baixíssimo no FLO do seguinte. Muito bem, então aqui no meu eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alcinhas. Olha, ele fica parecendo uma florzinha, fica com 8 alcinhas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha aqui. E aqui, ó, se eu trabalhei as alcinhas da frente, que são o FLO, sobraram aqui atrás para mim, ó, as alcinhas de trás do ponto, que são o BLO do ponto. Então, são essas alcinhas que estão aparecendo aqui atrás para mim. Então, agora eu vou trabalhar essa próxima carreira
nesse BLO, que são essas alcinhas de trás. Então, eu venho aqui na primeira alcinha de trás, correntinha conta como ponto, 2. É só seguir, ó. 3, vou fazer 9 pontos. 4, dobra assim um pouquinho, que daí fica mais fácil de você ver. 5, 6, 7, 8, e meu último BLO aqui, 9. Vou unir aqui com um ponto baixíssimo, do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. E uma correntinha. Agora, da carreira 9 até a carreira 13, então são 9, 10, 11, 12, 13, 5 carreiras, a gente vai fazer 9 pontos baixos seguindo ponto, ponto sobre ponto normal. Então, eu vou fazer essas 5 carreirinhas e volto pra gente finalizar, tá? Muito bem, então aqui eu finalizei, fiz as 5 carreiras de 9 pontos baixos, ponto sobre ponto, fechando a carreirinha com baixíssimo e subindo com a correntinha, normal. Aí agora o que eu vou fazer? Eu não vou colocar enchimento no bracinho, então agora eu vou dobrar o bracinho aqui em cima, ó, dobrar ele aqui mesmo para fechar, e vou fechar com 4 pontos baixos. Então eu vou fazer tipo um sanduíche, ó, eu vou pegar dos dois lados aqui, ó. Pego um pontinho da frente, um pontinho de trás, faço um ponto baixo, um pontinho da frente, um pontinho de trás, mais um ponto baixo. Por que 4? Porque se eu tenho 9, 9 dividido por 2, já que eu dobrei ele no meio, é 4,5 a conta. Então, como não tem jeito de a gente pegar meio ponto, nós vamos pegar 4 pontinhos aqui para fechar. Então, o terceiro e o quarto e último pontinho, tá? Vou fazer uma correntinha para arrematar e aqui eu posso deixar fiozinho curto, porque a gente não vai fazer costura. Isso aqui vai ser fixado ao corpinho com uma técnica diferente, não é costura. Então, pronto, nosso bracinho tá pronto, bracinho da Natália. Então, a gente vai fazer 2 peças, ó, nós vamos fazer 2 bracinhos para nossa bonequinha, tá? Então, pausem o vídeo, façam aí o segundo bracinho e a gente retorna para fazer a perninha, tá? Beleza, agora para fazer a perninha, eu vou começar com o fio vermelho. Então, eu tô usando aqui o amigurumi brilho na cor vermelho, carmim, ó, na cor carmim. A cor verde que eu tô usando é o bandeira e o outro é o branco normal. Então, agora, para fazer a perninha, a mesma coisa, anel mágico, a gente vai começar com o anel mágico, ó. Então, segura o fiozinho para frente, faz a voltinha fazendo o X, virou, laçou o fiozinho, fez a voltinha no sentido anti-horário e vou pegar o meu fiozinho ali, passar por dentro. Muito bom, tá feito o meu anel mágico. Aí, dentro desse anel mágico, eu começo com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 6 pontos baixos no meu anel mágico. Ajusto o anel mágico. Vou unir com ponto baixíssimo do mesmo jeito que eu fiz no braço. Se você estiver sentindo dificuldade de fazer essa união com baixíssimo e uma correntinha, porque você não tem costume, pode trabalhar uma espiral normal, tá? Não tem problema nenhum, não vai dar diferença nenhuma na receita, tá? A única diferença que vocês vão perceber é que quando eu faço dessa forma, agora na perninha vai ficar muito claro para vocês, a troca de cor, deixa eu mostrar aqui na bonequinha, ela fica uniforme, ó, ela não fica com degrau. Então, quando eu trabalho unindo carreira para fazer listra ou então para fazer a troca de cor, ela fica uniforme, ela não fica degrauzinho. Você não consegue perceber onde foi feita a troca de cor, tá? Então, é por isso que eu estou ensinando essa técnica diferente para vocês.
Então, uni com ponto baixíssimo, fiz a correntinha para começar a minha próxima carreira. Na minha próxima carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, um aumento em cada ponto de base, lembrando que o aumento são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, eu já tenho a correntinha. Eu faço mais um, fiz o meu segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e sexto e último aumento. Muito bem, então agora eu vou fazer meu ponto baixíssimo aqui de união e a correntinha para subir para a próxima carreira. Vou cortar meu fiozinho aqui. Vamos lá então, minha próxima carreira agora, eu vou fazer a sequência de aumento e um ponto baixo, e eu vou repetir essa sequência 6 vezes. E no final da minha carreira, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Então, eu já tenho ali minha correntinha, conto um ponto, eu vou no pezinho dela e faço mais um para ser meu aumento. No próximo, um ponto baixo sozinho. Próximo ponto, um aumento. E no próximo, um ponto baixo sozinho. Próximo, aumento, minha terceira repetição, um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento, um ponto baixo sozinho, 4 vezes. Próximo, aumento, um ponto baixo sozinho, 5 repetições. E minha última repetição, aumento e um ponto baixo sozinho. Vou unir com baixíssimo e vou subir com uma correntinha. Aqui eu tenho 18 pontos no meu trabalho. Minha próxima carreira agora, eu vou fazer ela em BLO. O que é o BLO? O BLO é a alcinha de trás do ponto. Então, eu tenho as duas alcinhas. O FLO é a alcinha da frente. O BLO é a alcinha de trás do meu ponto. Em inglês é back loop only. Então, back é trás, loop é alça e only apenas. Então, apenas a alcinha de trás. Vou fazer 18 pontos em BLO. Eu já tenho a correntinha em meu primeiro ponto. Venho aqui no primeirinho aqui, ó, no pé da correntinha. 2, 3, 4, 5, só pegando a alcinha de trás, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vou unir no meu primeiro ponto com baixíssimo e faço a correntinha para subir para a minha próxima carreira. A minha próxima carreira agora, eu vou fazer a sequência de 6 pontos baixos, então já tenho um que é a correntinha, venho no pé da correntinha para fazer o segundo, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou fazer 3 diminuições em sequência. A gente vai fazer a diminuição invisível. Como que é a diminuição invisível? Eu pego as duas alcinhas dos 2 pontos da frente. Ó. Então, voltando. O próximo ponto eu pego só a alcinha da frente, só o FLO, e no próximo só a alcinha da frente, só o FLO. Vou trazer minha linha aqui dentro e arremato. Próximos 2, para fazer a segunda diminuição. E próximos 2 para fazer a minha terceira diminuição. E finalizo com 6 pontos baixos a minha carreira. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Fecho com baixíssimo e uma correntinha. Então, agora eu tenho no meu trabalho 15 pontos. E as duas próximas carreiras, a carreira 7 e a carreira 8, eu vou fazer com 15 pontos. Então, eu vou fazer essas duas carreirinhas e volto para a gente dar sequência. Muito bem, então aqui eu fiz as duas carreirinhas, a carreira 7 e a carreira 8 de 15 pontos baixos. E o meu último pontinho aqui, eu não vou arrematar porque eu vou trocar de cor. Então, agora eu vou colocar o meu fio branco. Vou introduzir aqui meu fio branco, é só arrematar o último ponto com a cor nova. Fecho a carreira com baixíssimo e subo a correntinha. Vou dar um nozinho no meu fio branco e eu não vou cortar o meu fio vermelho, tá? Eu não vou cortar porque a gente vai fazer uma listrinha agora. A gente vai listrar as 3 cores. Se você achar difícil fazer com os 2 fios, pode ir cortando e emendando toda vez, tá? Não tem problema, mas eu já mostro para vocês aqui como que a gente faz sem precisar cortar. Então, aqui eu uni o meu fio branco. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou fazer 2 carreiras de 15 pontos baixos no fio branco. Então, normal. Vou fazer as 2 carreirinhas, ó. Então, a correntinha conta como 1, 2, 3. Vou fazer normal. Ponto sobre ponto, 2 carreirinhas também. E já volto, porque daí a gente vai trocar de cor de novo, tá? Então, 2 carreiras na cor branco. Muito bem, fiz as 2 carreirinhas. O meu último ponto eu não arremato. E agora eu vou colocar a minha cor verde. Eu vou arrematar com a cor verde, ó. Lembrando que eu não estou cortando as minhas cores. Eu estou usando todas elas juntas aqui para não ter que ficar colocando toda hora e dando nozinho toda hora, tá? Então, aqui, baixíssimo para unir, uma correntinha para subir. E vou dar um nozinho aqui no verde, porque é a primeira vez que eu tô colocando ele aqui. Se quiser fazer no espiral normal, pode fazer, não tem problema. Se quiser cortar o fio toda vez e emendar, pode cortar e emendar, não tem problema, tá? Vou botar só essa pontinha do verde que tá muito grande. E bora lá. Então, agora no verde, mais 2 carreirinhas do verde. E vocês vão ver, gente, que não atrapalha, ó. Os fios de outra cor, eles estão ali atrás, eles estão presos ali atrás, então eles não vão me atrapalhar. É só eu seguir normal, não é fio conduzido, não é jacquard, é crochê normal, ponto sobre ponto, ó, não estão me atrapalhando em nada. Estão aqui atrás, ó, separadinhos ali, eu sigo a minha carreira normal. Então, 2 carreiras na cor verde. Bom, beleza, então aqui finalizando, ó, as 2 carreirinhas de verde, o último pontinho eu não arremato, porque eu vou trocar de novo pro vermelho. Então, meu vermelho tá esperando aqui atrás, troco pro vermelho, faço baixíssimo com uma correntinha, dou uma puxadinha aqui para ajustar o verde, e beleza. Então, agora eu vou fazer uma carreira de vermelho, uma carreira na cor vermelho, de 15 pontos. Então, o primeiro pontinho é a correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o último pontinho, 15. O último pontinho eu não arremato. E agora eu vou trocar de novo pro branco. Então, eu pego o meu branco que tá aqui atrás, arremato com o branco e vou seguir aqui fazendo uma carreira no branco. Esse vermelho, ó, uni com ponto baixíssimo, faço a correntinha. O vermelho eu posso cortar, porque eu não vou usar mais o vermelho no meu trabalho, tá? Então, agora eu vou seguir com o branco e com o verde. Então, eu vou fazer uma carreira na cor branco. Beleza, cheguei no meu último pontinho, faço o último ponto sem arrematar e vou usar agora o meu verde. Arremato com o verde, ponto baixíssimo, uma correntinha.
Esse vermelho que ficou aqui, ó, eu posso dar um nozinho para poder firmar ele aqui. Dou uma puxadinha no branco, uma puxadinha no vermelho, só para ficar certinho. E aqui eu posso arrematar. Não vou cortar o branco ainda, tá? Porque eu ainda vou usar o fiozinho branco. Então, eu vou fazer aqui agora uma carreira no verde. 14 e 15 pontos. Aqui eu posso cortar o meu verde, porque agora eu vou fazer no branco, ó. Arrematei com o branco. Baixíssimo, uma correntinha. Posso cortar o meu verde, que eu não vou usar ele mais. E aqui dou uma puxadinha no branco. E posso dar um nozinho aqui para garantir essa minha cor verde. Beleza. Então, agora a gente já tá finalizando a perninha. O que que eu vou fazer aqui, então, com o branco? Faço uma correntinha para subir a minha carreira. E aqui eu vou fazer, então, para finalizar, 3 carreiras no branco. 3 carreiras de 15 pontos. Muito bem, cheguei no meu último ponto aqui. Vou fazer meu ponto baixíssimo e a minha correntinha para subir. As duas perninhas, elas são feitas da mesma forma. Aqui tá minha outra perninha, ó. Já tá feita prontinha aqui do lado esperando. E por que que essa aqui tá mais grossa? Porque essa aqui tá sem enchimento. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o enchimento, vou colocar a fibra aqui dentro. Essa primeira perninha eu arrematei normal. A segunda perninha eu não vou arrematar, tá? Porque depois, quando a gente for fazer o corpinho, a gente já vai dar a sequência direto daqui. Então, agora é só encher com a fibra siliconada e reservar as duas perninhas pra gente dar sequência depois quando a gente for fazer o corpinho, tá? Agora, presta atenção no que eu vou te dizer, gente. A Semana Amigurumi 10X, ela vai ser uma oportunidade especial, mas é só uma semaninha. Todas as aulas da Semana Amigurumi 10X, elas vão sair do ar no domingo, às 11h59 da noite. Então, se programa para você fazer a Natália completinha junto comigo até lá. Então, domingo, tudo isso acaba e eu não quero que você fique sozinha quando a Semana Amigurumi 10X acabar. A Natália, gente, ela é só uma amostra. Eu diria que ela é menos de 1% de tudo que o método Amigurumi 10X pode fazer por você. E agora imagina comigo, se você quiser aumentar a sua boneca, se você quiser colocar articulação no joelho, articulação no cotovelo, e se a sua cliente chegar e pedir um cabelinho liso, um cabelinho cacheado, ou então um cabelinho sintético diferenciado, ou então que você faça uma roupinha igual a da foto que ela tem em mãos. Ou então se a sua netinha que quer uma bonequinha do jeito que ela imaginou. É para isso que o método existe. Então, usando o método Amigurumi 10X completinho, você não vai ficar travado em nenhum pedido. Qualquer pedido, qualquer encomenda que chegar para você, vai ser sossegado de atender. Então, você vai usar alguns desses pontos e algumas dessas técnicas que a gente está usando aqui para criar a boneca grande e aprender a fazer a base menor vai facilitar na hora que você for partir para fazer uma base maior. Muito bem, então agora na próxima etapa da nossa aula, a gente vai fazer o gorrinho da nossa boneca, o gorrinho da Natália. E para fazer esse gorrinho, eu usei esse fio aqui, ó, que é o fio Talento da Círculo e a agulha de número 5, tá? Eu vou fazer esse gorrinho todo no branco, mas aqui na Natália original ele foi feito no vermelho, eu trabalhei aqui no vermelho, e depois eu fiz algumas carreirinhas em branco aqui para finalizar. Esse que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer ele todo nessa cor aqui, que é a cor 8277, que é um tom de off-white, tá? Então, vamos lá, a gente vai começar então a fazer o gorrinho da nossa bonequinha. O gorrinho da boneca a gente vai trabalhar no crochê espiral tradicional, aquele que a gente já está acostumado a fazer no amigurumi. Quem não sabe fazer o crochê espiral vai ser uma oportunidade para aprender. Então, como que a gente vai fazer? Anel mágico. A gente começa com o anel mágico também. É um fio, gente, esse fio, ele é um fio da coleção de diferenciados da Círculo e ele tem a Tex de 625. Então, se você for substituir por algum outro fio que você tiver aí, alguma outra lã,
tenta achar alguma que tenha uma tex parecida, uma grossura parecida, tá? Ah, mas eu tô sem o rótulo aqui, eu não sei direito como é que faz. Se for um fio apropriado para você trabalhar com agulha 5 ou mais ou menos essa mesma espessura de agulha, você consegue substituir, tá? Não substitua por fios muito finos, porque senão não vai caber na cabecinha da boneca. O gorrinho vai ficar muito pequenininho e a mesma coisa para fios muito grossos. Então, até uma Tex 750 ou 550 dá para você fazer tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. A gente fez o nosso anel mágico. A gente vai fazer 6 pontos baixos no nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou ajustar o anel. E agora a gente vai trabalhar no crochê espiral. Como que a gente faz o crochê espiral? O crochê espiral, ele é feito como uma sequência de pontos. Ele não fecha a carreira igual a gente fez anteriormente no bracinho e na perninha. Então, eu vou fazendo em sequência, sem fechar a carreira. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto, faço aqui o meu primeiro ponto baixo, e aqui eu vou precisar da ajuda do meu marcador de pontos. Se você não tiver o marcador de pontos, você pode usar um fiozinho de outra cor, pode usar um clipe de papel, pode usar o que você quiser, tá? Marco o meu primeiro ponto com o marcador. E a minha segunda carreira vai ser uma carreira de aumentos. Então, eu vou fazer 6 aumentos. Em cada um dos pontos da minha carreira de base, eu vou fazer um aumento. Então, vamos lá. Aqui eu já fiz meu primeiro ponto. Eu venho no mesmo buraquinho, no mesmo ponto de base. Faço mais um ponto baixo aqui. E vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto da minha carreira de base. Então, aqui mais 2, meu segundo aumento. Mais 2, o meu terceiro aumento. Aqui eu já tô arrematando meu fiozinho ali, tá? Por isso que ele tá vindo junto aqui. Não precisa, se você não quiser, depois você arremata no final. 4 aumentos. 5 aumentos. E meu sexto e último aumento. Muito bem. Terceira carreira. O que eu vou fazer na minha terceira carreira? Eu vou fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo sozinho. Então, fiz o meu primeiro ponto. Vou marcar com o meu marcador. Aí, nesse primeiro ponto de base aqui, eu faço mais um para ser o meu aumento. E no próximo, um ponto baixo sozinho. Aumento novamente. Um ponto baixo sozinho. Eu repito 6 vezes, já foram 2. Então, aumento novamente. Um ponto baixo sozinho. Aumento novamente. Um ponto baixo sozinho. Meu quinto aumento. E um ponto baixo. E minha última sequência, meu sexto aumento e um ponto baixo. Muito bem. Então, tá bem certinho aqui. Eu tenho 18 pontos no meu trabalho. Agora, o que eu vou fazer? Mais uma carreira de aumentos. Então, faço o meu primeiro ponto, marco com o meu marcador. E agora eu vou fazer a sequência de aumento e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Vou ficar com um total de 24 pontos no final da minha carreira. Então, fiz o primeiro ponto, aumento, 1, 2 pontos baixos sozinhos. Segundo, aumento, 1, 2 pontos baixos sozinhos. Terceiro, aumento, 1, 2 pontos baixos sozinhos. Quarto, aumento, 1, 2 pontos baixos sozinhos. Quinto, aumento,
1 e 2, e minha última sequência, aumento 1 e 2. A próxima carreira agora é mais uma carreira de aumento. Agora, nossa sequência vai ser aumento e 3 pontos baixos. Então, fiz o meu primeiro, vou marcar, faço aumento, 1, 2 e 3. Aumento, 1, 2 e 3. Aumento, 1, 2, 3. Aumento, 1, 2 e 3. Mais um aumento, 1, 2 e 3, e minha última sequência, aumento, 1, 2 e 3. Então, aqui eu tenho 30 pontos agora no meu trabalho. Agora, o que eu vou fazer? Da carreira 5 até a carreira 7, ou seja, 5, 6 e 7, 3 carreiras, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, são 30 pontos em cada uma das carreiras 5, 6 e 7. Eu vou fazer e volto para a gente finalizar. Muito bem, aqui eu terminei, fiz as minhas 3 carreirinhas aqui de 30 pontos baixos. Aí agora é o seguinte, se você for trocar de cor, se você for fazer essa beiradinha aqui numa outra cor, agora você vai trocar de cor e vai fazer mais 2 carreirinhas aqui nessa cor nova que você escolheu para fazer. Se você não for trocar de cor, que é o meu caso aqui, eu vou fazer mais essas 2 carreirinhas e aí a gente arremata normal, tá? Então, vou fazer mais essas 2 carreirinhas aqui, a gente vai arrematar e aí eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer aquele pomponzinho que vai no alto do gorrinho dela, tá? Então, 2 carreirinhas aqui. Muito bem, cheguei aqui no final, fiz as 2 carreirinhas. E agora, para arrematar, para finalizar o meu trabalho, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o meu fio. Aqui você pode cortar o fio longo, um pouquinho longo, para depois a gente costurar na cabecinha dela, tá? Agora, se você não for costurar na cabecinha, for deixar ele solto para tirar na hora que você quiser, aí você pode cortar o fiozinho curto e esconder. Então, tá pronto o gorrinho da nossa bonequinha. Agora, a gente vai fazer o pompom. Esse pomponzinho que vai aqui, ó, no topo do gorrinho, tá? Bem tranquilo de fazer também. O que você vai fazer? Você vai pegar o mesmo fio que você usou, 3 dedinhos aqui e vai enrolar. Vai enrolar várias vezes. Em volta desses 3 dedos, até ficar bem cheinho. Aqui já senti que tá ok. Vou cortar. Corto um fiozinho, mais ou menos uns 25 centímetros aqui, para eu amarrar. Tira com bastante cuidado. Aí você vem aqui bem no meinho, ó, e vai amarrar bem no meio, ó, como se fosse uma pamonha. Desse jeito aqui, ó. Dá um nozinho para garantir. E agora, ó, eu pego aqui a minha tesourinha e eu vou cortar dos 2 lados, abrindo o meu pompom, ó. Vai cortando as alcinhas aqui. Corta todas elas. Do lado de cá, acho que foi tudo. E corta do outro lado também. Só cortar para abrir o pompom. Pode procurar aqui no meio, vai ter umas alcinhas aqui, ó. Vai cortando todas elas. Aí vai ficar um negócio assim bem feinho, ó.
Bem estranho, bem feinho. Para deixar ele bonitinho, o que a gente vai fazer? Dá uma batidinha nele assim para abrir. E aqui agora a gente vai limpar. Então, você vem aqui dando o formatinho do pompom. Vai cortando, como se você estivesse podando, fazendo aqueles trabalhos lá de topiaria, né? Que o pessoal faz nas árvores, corta as árvores, faz formato de bichinho. É só ir cortando essas pontas maiores aqui, ó. E deixando ele bem redondinho. Gente, pompom não tem jeito. Pompom é desperdício mesmo. A gente desperdiça bastante fio quando a gente faz pompom aqui, porque ele fica esse negócio grandão, que depois a gente tem que vir ajeitando aqui, podando, para ficar bonitinho. Então, acaba perdendo. Isso aqui depois você pode usar no seu enchimento, pode misturar com a fibra e usar no seu enchimento se você não quiser desperdiçar. Ou então, se você preferir também, hoje em dia nos armarinhos a gente encontra algumas opções de pompom prontinho também, ó. Mas aqui ficou bem bonitinho, ó. Olha que gracinha que ficou, tá bem redondinho. Você vai acertando, deixando ele bem redondinho, bem bonitinho, cortando as pontinhas. E depois o que você vai fazer? Depois que você acertou o pompom, você vai pegar o seu gorrinho e você vai prender ele no topo do seu gorrinho. Então, aqui você pode prender com a sua agulha de crochê, pega uma agulha mais fina, passa aqui por dentro, vai bem lá no buraquinho onde você fez o anel mágico, pega do lado aqui onde você fez o anel mágico, traz a sua agulha e puxa uma pontinha aqui dessa mais comprida que a gente usou para amarrar, você puxa ali para dentro, ó, traz ela inteira. E vem do outro lado aqui, ó, o anel mágico tá aqui no meio, vem aqui do outro lado e puxa a outra pontinha para dentro também. Se você for, deixa eu virar ele do avesso aqui. Se você for costurar o gorrinho na cabeça, só fazer um nozinho e cortar. Se você for tirar o gorrinho, deixar ele para a criança tirar e colocar, ó, nozinho simples. Aí é só você dar o nozinho, depois você pega essas pontinhas e esconde dentro do seu trabalho. Como eu vou costurar o meu, então é só isso daqui. Virei do direito de novo, olha que bonitinho. Prontinho o nosso gorrinho, ó, com um pomponzinho em cima, bem bonitinho, tá? Gente, e é o seguinte, o tempo que você vai levar para fazer a Natália é em torno, mais ou menos, de umas 3 horas, tá? E você pode vender essa bonequinha, se você quiser vender, por cerca de R$120. Agora, pensa aqui comigo. Você acha que não vale a pena você dedicar só mais algumas horinhas para fazer uma boneca maior, que eu vou até subir minha câmera aqui para vocês verem, como o Papai Noel, por exemplo, ó, e vender por um valor 3 vezes mais alto? Vai ser muito mais lucrativo, muito mais proveitoso para você. Então, mais algumas horinhas de trabalho, você consegue fazer uma boneca maior que você pode vender por até 3 vezes mais o valor do que você venderia uma bonequinha pequena, tá? Muita gente por aí tá fazendo sempre a mesma coisa, amigurumis iguais, padronizados, que elas vão aprendendo nessas receitas gratuitas. E isso acaba deixando todo mundo igual. E é por isso que um amigurumi personalizado tem um valor muito maior. E se você está aqui comigo, eu sei que você já entendeu que você não pode ser mais uma na multidão, não é mesmo? Foi por isso que eu criei essa semana, para que você entenda que ficar só replicando receitas gratuitas não vai te levar muito longe. O segredo está em personalizar, em criar algo único, com a sua cara. E lembrando que na aula ao vivo, que vai acontecer no próximo domingo, nós vamos ter um super sorteio muito especial de um kit de materiais para amigurumi. E para você concorrer, você precisa anotar as 3 palavras-chave que vão aparecer aleatoriamente nas aulas 1, 2 e 3, e também preencher o formulário que vai ser enviado no grupo do WhatsApp no fim das 3 aulas. E lógico, você vai ter que estar presente comigo durante a aula 4, na hora que a gente fizer o sorteio, tá?
Na próxima aula, a gente vai dar sequência na nossa bonequinha. Até lá, me marca no seu Instagram para eu ver como que tá ficando a sua Natália. E se você ficou com alguma dúvida ou quiser compartilhar a sua experiência da aula 1, eu te convido a usar esse espaço que você está vendo aqui embaixo para poder postar a sua mensagem, que eu vou me esforçar para ler todos os comentários e responder com muito carinho. Hoje você deu o seu primeiro com amigurumis personalizados. Nessa é só entender que é possível começar a ter uma de renda vendendo bonecas de amigurumi com o método amigurumi mais simples e é exclusivo. Os meus resultados financeiros a partir e também os depoimentos de outras amigurumeiras. Essas amigurumeiras, elas fazem bonecas sem nem oferecer, as pessoas já pedem porque elas se encantam. Você ainda de conhecer como o método amigurumi é desenvolvido e por que personalizadas com o método amigurumi é 10 vezes mais simples e mais lucrativo, mesmo que apenas os pontos básicos do crochê. Depois de tanto aprendizado, você ainda a parte mais difícil ainda é vender. É assim bem difícil se você continuar até lábia ou que precisa ter um dom especial. Agora, se você meu raciocínio e já percebeu isso, que vender é técnica e prática, conta para dar o seu segundo passo rumo ao seu de bonecas personalizadas em amigurumi. Você não pode perder de jeito nenhum a aula da Semana Amigurumi 10X que vai acontecer. Porque lá na nossa segunda aula mostrar uma oportunidade que a maioria das bonecas em amigurumi deixa passar. Uma oportunidade de ouro para você que das bonecas personalizadas em amigurumi da tão sonhada renda extra. De explodir a cabeça de uma daquelas oportunidades que você caramba, gente, por que eu não pensei? E você não pensou nisso antes, é porque você está seguindo a mesma trilha de todo, está olhando para as mesmas oportunidades de sempre e você está encontrando uma diferença para se diferenciar do cliente certo. Eu quero tirar desse lugar comum e te mostrar um azul de possibilidades que eu te longe da sua concorrente perceber. Assim como você, a sua concorrente esteja esperta participando da Semana Amigurumi 10X com a gente. Você vai não só conhecer esse novo, também o passo a passo para aproveitar da forma mais eficiente, ou seja, conhecer as estratégias de venda que definem o seu ateliê de bonecas personalizadas, filhos rumo ao sucesso real, as amigurumeiras por aí conquistando e não sabia ainda como fazer. Você vai realizar o seu sonho de trabalhar no conforto da sua casa, fazendo o que você ama fazer e ainda garantir uma boa renda no final de cada mês para acertar a sua vida e realizar os seus desejos e da sua família. E se você ainda não está no grupo exclusivo do WhatsApp, eu preciso que você clique nesse botão que aparece aqui na página ou no link que está na descrição do vídeo se você estiver no YouTube para poder participar. É nesse grupo que eu vou enviar os avisos sobre as aulas e os outros materiais. É essencial que você esteja lá. Então, eu te vejo aqui na próxima quarta-feira, no horário que está aparecendo aqui na tela, na segunda aula da Semana Amigurumi 10X. Beijo grande, abraço de urso e até quarta-feira. Eu operei, né? Aí eu já sabia fazer a corrente. Aí eu operei. No que eu operei, fiquei de resguardo em cima da cama. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer sem poder fazer nada? Aí eu falei com minha filha, ô Ingrid, compra uma agulha, uma linha para mim para ficar fazendo aqui umas besteiras olhando pelo celular. Aí ela foi e comprou para mim. Aí eu comecei, já sabia a corrente, comecei. Toda boneca, uma outra braça. Toda, sabe? Aí aquela angústia, né? E assim, eu como crocheteira, assim, eu passo. Facilitou, porque com essa base aqui, gente, dá para fazer
né? Uma boneca de personagem. Eu vendo muito Emília. Que boneca que você quer, amiga? Amiga, eu quero tal boneca. Lá ia eu escrever de novo, anotar de novo. Toda vez era uma receita de um corpo. E agora não. Outro detalhe também que eu não posso deixar de falar, que é para você conseguir deixar a boneca ficar em pé, né? Que é difícil. Com a base, igual eu fiz o tênis, do jeito que ela explicou o tênis, a solinha, tudo, deu super certo. A boneca para em pé. Eu adorei. Sim, não faço mais boneca sem esse solado. Comecei na época, na verdade, da pandemia, né? Um pouquinho depois da pandemia. E assim, eu me apaixonei pelo amigurumi e aí eu sigo, assim, sempre procurando melhorar, né? Como eu gosto muito, então eu tô sempre procurando aprender mais. E fazer a boneca foi muito fácil. Até então eu não imaginava assim, porque eu fazia mais bichinhos, outras coisas, né? Tava, nossa, muito difícil, muito grande, muitos detalhes, né? Mas com esse método do amigurumi 10X, eu achei muito fácil. É excelente a base para você fazer qualquer personalização nela.